disponível. Não estamos falando de nós, estamos falando daquele que nos habilitou. E os Estados Unidos, nesse período de 10 anos para cá, houve uma mudança radical. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A maior dificuldade hoje, você vai bater na porta da casa de um americano aqui, eu já ouvi relatos que ele te recebe com uma escopeta. Existe um novo mundo, né, que não existia há 20 anos atrás. Você vai colocar um folheto na caixinha de correio, eu já ouvi relatos que aquela pessoa é indiciada, se não tem uma liberação do governo. Boa noite a todos, BritoCast está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos a honra e o privilégio de receber uma pessoa muito importante aqui com a gente, Eduardo. Isso mesmo, Wellington. Estamos aqui mais uma vez aqui no BritoCast para agradecer a todos aí que nos acompanham aí. Deus já continue acompanhando, deixe seu like aí. Estamos com uma pessoa especial aqui. Isso aí, Eduardo. Um amigão, um cara gente boa. Maravilha. Temos temas importantes hoje para tratar no podcast, então fica ligado, não deixe de dar like e seguir nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. E vem com a gente que hoje tá show. BritoCast é só sucesso. fala com nós. Vamos apresentar um homem então? Fala, Eduardo. Tá aí com nós aí o pastor Manuel Pimentel. Pastor Manuel Pimentel, de onde é o pastor Manuel Pimentel, pastor? Pastor Manuel Pimentel. Manuel Pimentel é de Osasco. Osasco, São Paulo, Brasil. É isso aí. Uma honra estar com vocês aqui. Prazer é nosso, mano. Wellington, Brito, e que Deus nessa oportunidade nos ajude aí para poder ser uma bênção, né? É isso aí, ser pastor Manuel. um canal, enfim, né? Para todos que estão nos ouvindo, vão ainda ouvir, que seja tudo para a glória de Deus. Uma honra estar com vocês aqui, tá? Obrigado, pastor. Mas aqui está. Vamos ter várias oportunidades de estar trazendo o senhor várias vezes aí para estar ajudando a gente aí com vários conteúdos aí. Obrigado. Para aí, a palavra de Eduardo. Deus. Obrigado. E aqui os nossos seguidores aí, tá aqui o Wellington, para muitos É que isso nos aí, conhecem aí, lá do WB Podcast. estamos aqui hoje. É um prazer ter você aqui, Wellington, conosco, Prazer meu. Eduardo. ajudar a gente a divulgar essa palavra do Senhor aí. Amém. Entendeu? Hoje eu vou dar honra aqui para ele, lembrando lá dos velhos tempos. Fica à vontade, meu amigo. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Hoje, Eduardo, o tema vai ser pancada. E você que tá aí nos ouvindo, dê o privilégio, dê like e segue a gente nas nossas mídias sociais, como já falei. Então você não perde nada e fica ligado com tudo que sai nas nossas mídias sociais. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, pastor Manuel. Muito obrigado, Eduardo. Pastor Manuel, hoje a maior dificuldade dos nossos dias é evangelismo. O senhor está nos Estados Unidos há quanto tempo? E qual é a sua maior dificuldade ou a maior dificuldade que o senhor vê no evangelismo aqui nos Estados Unidos? Ok. Olha, Wellington e Eduardo, eu estou morando nos Estados Unidos exatamente há 5 anos e 8 meses. 5 anos e 8 meses. Porém, eu já venho aos Estados Unidos, hoje morando 5 anos e 8 meses, mas desde 2012, que foi a primeira vez que eu pisei aqui. E eu me recordo do dia que eu pisei aqui, era inverno, e eu falei assim, um dia eu irei vir morar aqui com toda a minha família. E em 2019 Deus me proporcionou essa oportunidade e aqui estou, né? E acho que seria falar nessa palavra qual a maior dificuldade que hoje talvez encontramos a questão do evangelizar, nós levaremos aqui acho que uns 10 programas, né? Exatamente. Porque, como você falou, o tema é longo, pancada, né? Exatamente. Mas, resumidamente, eu usaria a palavra disposição. Uau. Eu usaria talvez essa palavra, estar disponível, porque nós não estamos falando de nós. Não. Nós estamos falando daquele que nos habilitou, né, para tal coisa. Para essa boa obra, né? Exatamente, mas a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sim. Essa é a palavra que o próprio Deus falou, né?
a Isaías, né? A quem Exatamente. enviarei e quem há de ir por nós? Essa voz, nós estamos ouvindo ela diariamente. Todos os dias. E não precisa ser profeta para ouvir Não. essa voz, né? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, eu vejo que a maior dificuldade hoje da questão da evangelização é pessoas estarem disponíveis para levar a palavra. Para levar a palavra. E qual a diferença aí? Você já foi pastor no Brasil, já sentiu aqui o pastorado aqui também na América. Qual que é essa diferença do levar a palavra lá e estando aqui na América? Olha, uma das características que, ao conversar com companheiros aqui, e pastores que já estão aqui, né, há muito mais tempo que eu, pastores que estão aqui há 20, 30 anos, né, tem pastores que são pioneiros aqui, 35 anos, quem somos nós para querer ensinar esses homens, né? Sim. Mas existe um novo mundo, né, que não existia há 20 anos atrás. Alguma coisa mudou. Eu acredito que mudou muita coisa. Eu tenho percebido exatamente isso. Como o mundo mudou e os Estados Unidos, nesse período de 10 anos para cá, houve uma mudança radical. Radical. Então, assim, você levar a palavra de Deus a nível de Brasil, na sua língua e no seu país, é uma coisa. E eu aprendi isso, que as missões transculturais, você tem que exatamente se adequar àquele país para você entrar naquilo e levar a palavra dentro daquilo que aquele país tem os seus costumes natural. Sim. Né? Que é uma dificuldade de todo missionário, Exato. todo pregador. Exato. Você vai bater na porta da casa de um americano aqui, eu já ouvi relatos que ele te recebe com uma escopeta. Sim. Você vai colocar um folheto na caixinha de correio, eu já ouvi relatos que aquela pessoa é indiciada, se não tem uma liberação do governo. Não. Então, não é a mesma coisa que Brasil. É um pouco fechado, né? É um pouco fechado, né? Então, acredito que tem que haver estratégias para poder chegar até essas pessoas. Existem meios. Esse aqui mesmo é um meio maravilhoso. Maravilhoso. De se levar a palavra de Deus. E agora tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Tem que estar aberto para poder, quem está fazendo, ter a oportunidade de fazer, né? E fazer, né? Fazer. Exatamente. Fazer. Desistir jamais. Jamais. Né? Pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, Aham. como disse Paulo. Sim. E, Eduardo, eu vou dar uma sugestão, espero que o próximo podcast tenha tradução em inglês, para que seja mais abrangente. Mais divulgado, né? Divulgado no país que nós estamos. Que nós né? estamos, E quantos países do mundo que falam inglês, né? Sim. Você que é o cara do inglês aí. O poligrota, né? Fala inglês, fala inglês. Já fala inglês, pastor Manel? Não. Não? Não. Nada? Entendo, Um pouquinho. mas falar inglês ainda... Vou chegar lá. Vai chegar. Vou chegar lá. E o inglês impede a gente de muita coisa. Tanto de levar a palavra, como o nosso business hoje também, que dificulta muito. Mas o inglês hoje, para você levar a palavra, é fundamental, igual você falou aí. Você está numa fila de um banco ou algum lugar, está conversando com alguém, pode falar o inglês ali, você pode levar a palavra de Deus para ele. É o que eu ouvi, né? O limite de Moisés era o mar, né? E Deus fez o quê? Abriu uma... Então, se o nosso limite é o inglês, Deus nos dará a língua desse país. Estudar, né? Estudar e ir embora. Pastor Manuel, o senhor acredita que o evangelismo é um chamado para todos os cristãos ou apenas para aqueles que têm o dom de pregar? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Eu diria que em cada caso é um caso, né? Eu diria que cada caso é um caso. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas serem bem-sucedidas na evangelização, nas ruas, nas praças, cruzadas, né? Eu já participei de cruzadas em ginásios, dentro de igrejas, evangelismo mano a mano, trem,
ônibus. E eu vou contar aqui 2 experiências que eu tive. Fica à vontade. Fica A à questão vontade. porque a pergunta é, né? É para todos ou para alguns, né? Para quem tem um chamado. Eu me recordo que na minha conversão, 2 anos que eu estava assim, caminhando, e eu conheci um senhor chamado Antônio. E ele fazia um trabalho de evangelização no hospital Antônio Giglio, em Osasco. E ele me convidou um dia para ir lá. Aí eu falei, ir lá? Eu falei, vamos lá. A gente ora pelas pessoas, que é bem na parte do Enfermaria, né? enfermaria ali, do pega, né? Aí fui com ele um dia e me apaixonei. Cooperador Antônio, não me esqueço. E passou o tempo, ele falou, olha, agora eu vou sair daqui. Aí eu falei, mas como assim? É porque agora é você que vai ficar aqui. E ele foi para o hospital regional e eu fiquei no Antônio Giglio. Eu era um simples jovem de 25 anos e era um cooperador. Eu cuidava do banheiro da igreja. A igreja que eu congregava tinha capacidade, acho que agora está aumentando, para 5.000 pessoas. Grande. E o banheiro é grande, então tinha que ficar lá cuidando do banheiro. Eu chegava para cuidar do banheiro. Mas aos sábados eu ia evangelizar. E o Antônio fez isso. E ele me deixou lá. Então todo sábado eu estava lá. Na volta para casa, eu pregava no ônibus. E ao pregar no ônibus, com ainda a pouca sabedoria, eu acabei cometendo alguns equívocos. É natural, né, para um novo evangelista. Exato. Eu cometi equívocos de desrespeitar a crença religiosa de uma pessoa que não é da minha mesma crença. Usei de palavras e isso eu percebi que, por muitas vezes, eu afastei as pessoas de Cristo. Oh. Então, assim, é um chamado para todos? Acredito que sim. Mas eu também acredito que pode haver uma preparação. Então, com o passar dos anos, né, pregando na praça, pregando no ônibus, pregando no hospital, eu fui aprendendo, melhorando e aperfeiçoando. Eu vi que eu tinha o chamado, o dom ministerial, porque evangelista é um dom ministerial. Uhum. Efésios capítulo 4. A uns ele chamou como pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, evangelista não é aquele cara que vai lá na igreja, que fica gritando e que também Deus usa e tal, mas não é só isso, é um dom ministerial. Sim. Exatamente. Tem pastor que nunca vai ser um evangelista e tem evangelista que nunca vai ser um pastor. Verdade. Perfeito. Um dos né, maiores evangelistas que eu conheci lendo as suas histórias e já dorme com Jesus, já mora no céu com o Senhor, é Reinhard Bonnke, evangelista da África, né? Que quando pregava e fazia os seus apelos, você vê 1 milhão de pessoas aceitando a Cristo. Billy Graham é um dos... Maior do século XXI. Enfim. Então, aí com o passar do tempo, isso na minha vida melhorou. Por quê? Porque eu fui aprendendo com os erros. Aperfeiçoando, né? E aí o que na minha vida tinha se tornado por muitas vezes vergonha, agora passou a ser o quê? Passou a ser a glória, porque eu fui aprendendo a lidar com pessoas que não conhecem o evangelho e que são de outras etnias religiosas, como o catolicismo, o umbandismo, enfim, eu ganhei pessoas que eram chefes de centro de macumba, entendeu? Mas no começo da minha fé, eu afastei eles de Deus. Um dia um jovem falou assim, pastor, a sua foto e a foto da sua esposa, da sua família, tá lá dentro do centro de macumba. Eu coloquei lá, porque eles entregavam folhetos e coloquei lá, pastor. Aí uma irmã falou, misericórdia. Eu falei, que bênção, vai fechar. E foi o que aconteceu, porque Fechou. aquele homem me procurou. E quando ele me procurou, eu falei do amor de Jesus para ele. Uau. E ele se tornou um pastor. Glória a Deus. A essência, né, do Espírito Santo é Exato. maravilhosa. Assim, né, Wellington, respondendo a sua pergunta, eu acredito que é para todos, porém, abre aspas, né?
todos têm a oportunidade de se aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Para fazer tal obra. Porque tem muita gente que tem o desejo, mas não pode sair por aí também fazendo a coisa de qualquer jeito. Os discípulos, Jesus chamou. Você pode ver que em Mateus 4, Jesus passa e fala assim, ó, vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então chamou. Chamou e já enviou? Não. Ele preparou. Foi o que aconteceu com o cara, Elito e pastor, mano. O cara tem uma tatuagem no braço, aí o novo convertido chegou e falou assim, ó, isso é do capeta. Então, assim, não soube nem abordar o cara para levar a palavra, igual você falou. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que não dá conta de levar a palavra. Não dá conta. Então, para você chegar, falar da tatuagem da pessoa sem conhecer a pessoa fala, ó, esse cara é crente, mas você tá entendendo? Então, Jesus chama, ele consolida, ele prepara e depois ele fala, ide. Exatamente. Então, com a minha vida foi assim. Paulo fala isso sobre Timóteo, persiste em ler, pratica-te a leitura. Sim. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está dizendo o seguinte, pratica a leitura e persiste nela, que você vai aperfeiçoar. Porque quando você não conhece um jovem, que os historiadores falam que Timóteo deveria ter apenas uns 16 anos, 15 para 16 anos. Então Timóteo, quando recebeu essa palavra, falou assim, o que Paulo quer falar comigo, né? Mas na real, Paulo quis dizer o seguinte, vai ler a palavra que você vai ficar bom e vai ter condição de cuidar de uma igreja. É o treinamento, né? É o treinamento, exatamente. Treinamento. É o discipulado aí. É a preparação. Preparação, total. Na minha vida foi isso. Eu tive que ser preparado. Aí foi onde eu fui entrar numa escola teológica, eu fui ali aprender com os mestres, as coisas básicas, né? Mas na grande maioria foi ali na lida mesmo, no dia a dia. O dia a dia. O preparo do obreiro. O melhor preparo, não desprezo o ensino teológico, não desprezo a preparação, né, dos mestres, eles estão aí para isso, né? Mas o dia a dia é o que vai mais ensinar a pessoa realmente ser um evangelista, né? Um discípulo do Senhor Jesus. Até você saber abordar a pessoa, né? Você tem que ter uma palavra, uma leitura. Uma estratégia. Uma estratégia. De pegar aquela pessoa ali e mostrar para ela o que é o Cristo nosso, né? Qual que é o caminho, O caminho. O caminho. Ele é o caminho, né, dona? A verdade é a vida. Amém. Pastor, na sua visão, qual é o maior impacto que o evangelismo pode ter, não apenas na vida de quem recebe a mensagem, mas também na vida de quem compartilha? Na minha visão. De quem recebe. Olha, Wellington, a pessoa que recebe o evangelho, ela está recebendo a vida. É da morte para a vida, né? Porque quando chega a pessoa para falar, né, e não é muito, às vezes é Jesus te ama. Poucas palavras. Eu tenho um testemunho, eu sempre conto isso, que um jovem saiu a semear, né? E semear a palavra, ele ouviu a palavra da semeadura. Então ele falou, vou usar esses panfletos aqui, vou semear. E aí ele pegou e saiu na rua. E ele entregou um folheto a um cidadão, e ele falou a seguinte palavra, Jesus te ama. Só isso. Aquele senhor apressado pegou o folheto e rasgou. Falou que Jesus me ama. Quando ele rasgou e picotou, ele jogou ao alto. E quando ele joga o papel ao alto, cai um pedaço no bolso. Sabe que antigamente meu pai usava muito essas camisas com bolso, né? Mas antigamente em São Paulo, no Brasil, lá era muito bolso que coloca tudo, né? Sim. E chega no final do dia, faz o quê? Limpa. E põe ali no criado mudo, né? Na cômoda, né? E caiu um pedaço do papel assim. E aquele senhor, naquele dia, ele teve o pior dia dele. Mas foi um dia, assim, totalmente ruim. Ruim mesmo. Aconteceu diversas coisas ruins com ele. E conta que quando ele chegou em casa, ele senta na cama e ele começa a chorar. Porque aquele dia foi péssimo.
Mas ao ele tirar as coisas do bolso, ele tirou um pedaço de papel. E o pedaço que estava escrito assim: Jesus te ama. Aquilo Jesus é forte, tocou viu? tão forte naquele homem que ele caiu em prantos na sua casa. Porque ele blasfemou, assim, né? Usando a palavra ruim para aquele moço, com ele mesmo, enfim. Desdenhou, né? E quando chega no outro dia que ele sai para ir ao trabalho, né? Conta-se que, além de estar escrito Jesus te ama, também estava escrito Jesus disse. E aí ele encontra, porque aquela noite ele ficou martelando na cabeça dele: Jesus me ama, Jesus te ama. E Jesus disse. Jesus te ama. E Jesus disse. Jesus te ama, né? E Jesus disse. Colou. Aí ele sai de manhã para trabalhar, com quem que ele encontra? Com o irmão. O jovem evangelista. E ele pega no braço do jovem, ele pergunta pro jovem: o que que Jesus disse? E o jovem olha para ele e fala: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Amém. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Aí ele falou: eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Glória a Deus. Então, sabe, eu vejo que a pessoa que está recebendo o evangelho, ele está recebendo a vida. Agora, além de quem está recebendo, tem aquele que está compartilhando, que é a sua pergunta. Exatamente. Né? E Jesus tem uma palavra boa, que eu lembrei agora. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que anunciam as boas novas. Então, é como se você estivesse... cada vez que a pessoa fala desse amor, fala dessa palavra, ela automaticamente ela é renovada, inspirada, né? Exatamente. Por aquele que está fazendo ela levar a palavra, né? Então, isso é uma dádiva muito grande do Senhor na vida daqueles que são comissionados para tal obra, né? Para tal obra. Exatamente, que não é uma obra fácil, né? Não, nunca foi. Nunca foi. Para mim, na minha concepção, oração e evangelização são as obras mais difíceis que uma igreja tem a cumprir. Nós, assembleianos, nós temos a facilidade de ganhar, né? Ganhar o povo para Jesus, mas para cuidar é difícil. É igual você tá falando. Às vezes, ganhar é o fácil. Você cuidar dessa pessoa que é o difícil. Você ganhou ela. Agora, para você ensinar ela step by step, passo a passo. Passo a passo, aí é onde que vem a dificuldade. Porque nem muitas pessoas sabem levar essa pessoa até o final. Né? Que é o consolidar, né? Também Consolidar. tem outro detalhe, né? Aqui nos Estados Unidos as pessoas mudam muito também, né? E acaba não querendo frequentar a igreja porque tá mais longe do trabalho dela, tá mais perto da casa. E fica isso. Aí muitos mudam. Imigrantes, né? São imigrantes locais. Migram, né? Migram dentro do próprio estado, vai para outro estado. Então, a dificuldade também é essa. Porque muitos pastores têm um trabalho bom e os obreiros também cooperam com essa área, mas a pessoa mesmo quer ir embora. Eu vou para South Carolina, eu vou para New Jersey, eu vou para Filadélfia e fica. Então, ele nem criou raiz local, já sai. O senhor sabe bem disso, como é que funciona aqui, né? Mas no Brasil hoje, a maioria dos membros locais, Eduardo, são membros de 20, 30 anos no mesmo lugar. Sim. A maioria. Muitos, né? Muitos, Muitos, né? Eu por incrível que pareça, né? Eu congrego hoje com o pastor Sérgio Elias, ali na Metodista, né? O pastor Sérgio esteve com a gente, né? O pastor Sérgio Elias é uma bênção de Deus, na Metodista Livre. E, por incrível que pareça, eu acredito que ele seja um dos poucos pastores que tem um número de membros com um tempo até que assim... Lá eu conheço membros de 24 anos. Eu conheço gente lá também. Eu cheguei aqui há 20 anos atrás. Eu conheço muitos que estão de lá dentro. Tem membros lá que estão lá antes dele, que era ainda na tempo era outra igreja, exatamente. Que era na Igrejinha Branca. Ele já contou para nós essa história. Então, e eu falo assim, uau, que é uma coisa rara num país de imigrantes, numa igreja de imigrantes, né? Exatamente. É uma coisa rara que você está dizendo. Então, é isso mesmo.
Mas enfim, estamos aí arrastando já pro final. E tá sendo uma bênção de Deus esse tema aqui. Porque falar de Jesus é maravilhoso, né? Falar dele... Jesus é bom, né? Não tem local, né? Não tem local, qualquer local é a hora de falar dele. Mas é o seguinte, ô pastor... Tem, às vezes até jogar pérolas aos porcos, né? Porque tem pessoas que é difícil. Tem pessoas que você prega, fala, mas não tem mudança. Então, às vezes, o que você traz para nós esse conhecimento aí hoje? Olha, que pergunta boa. Aliás, as perguntas estão sendo boas. Eu acredito que a palavra não volta vazia. Eu acredito nisso. Um dia, tem um pastor, eu acho que você deve conhecer ele, pastor Luciano. Ele já pregou algumas vezes lá na sua igreja, muito amigo do Douglas. E um dia nós estávamos realizando uma cruzada na cidade de Osasco. Na verdade, era um feriado. E nós aproveitávamos o feriado, ao invés de viajar, né? Que é o que o bom brasileiro faz, né? Exatamente. Feriado prolongado. Nós fazíamos cruzada de milagres. E fazia trabalho de... Até tinha um nome que nós usávamos, né? Era um dia com Deus. Mas nós não fazíamos isso para os crentes. Os crentes iam. E a cooperação era maciça. Mas a nossa intenção era ganhar almas. Exatamente. Sempre Nos anos foi. 90 era isso. A nossa intenção era essa, ganhar almas. Tanto é que se mobilizava 2, 3 meses antes em oração, em jejum, sabe? Mas oração e jejum 3 dias sem comer, sem beber. Já fizemos jejum de 3 dias sem beber água, sem comer nada. Ou tomar 1 copo de água por dia. Para que isso? Né? Porque tem castas que só saem com jejum e oração. Então, aí teve um dia que um jornal, Gazeta Evangélica, fazendo spoiler aqui do irmão lá do Brasil, o Luiz. Eu falei assim para ele, Luiz, eu queria imprimir no seu jornal aí, na primeira página. Ele falou, nossa, mas você é muito ousado. A primeira página sempre é para os patrocinadores melhor e tal. Eu falei assim, mas eu quero a primeira página para divulgar esse trabalho dessa cruzada que vai ter nesse dia. E aí nós conseguimos. E naquela edição, mas eu quero que você dobre a quantidade. Eu não me lembro, mas foi muito jornal. E eu falei com o pastor Luciano, falei, pastor, Deus está mandando eu ir lá no trem. Lá na estação de trem. Porque lá em Osasco tem uma estação de trem. E todos os lugares lá de manhã, 6, 5 da manhã, o povo está indo trabalhar. E ele falou, mas você quer fazer o quê, Manuel? Rapaz, o que mais a pessoa tem tempo dentro do trem é para ler. Ainda não tinha essa febre, né? Não existia, né? Não era muito. Hoje fica no celular. Sim. Então, um jornal mesmo. Papel. E aí, nós ficamos na porta da estação de trem. Para cada pessoa que passava, pegava um jornal. Ainda falávamos assim, bom dia, Jesus te ama. Tinha alguns que pegavam e olhava, jogava, mas a grande maioria pegou e levou. Conclusão. Esta cruzada foi talvez uma das melhores. O tema era Volta, Filho Meu. Porque quantos estão afastados? Sim, o número de desigrejados e desviados talvez seja, se não for igual, talvez seja maior de crentes hoje no Brasil e no mundo. E no mundo, No mundo. Eu vi uma reportagem sobre isso uns anos atrás. Pois é. Ok. Para nós, acho que talvez foi a melhor. O resultado, assim, foram 3 dias, porque aproveitamos um dia que foi na quinta, um dia que foi na sexta, sábado, domingo e segunda-feira era o feriado. Então pegamos sábado, domingo e segunda. E nesses 3 dias nós entregamos o jornal. Olha, cada dia era em torno de 150, 70, 80 pessoas indo à frente e entregando a sua vida a Cristo no altar em lágrimas. Uau. Em lágrimas. Só que a experiência, eu vou na sua pergunta, que nós tivemos, quando nós chegamos do evangelismo,
uma pessoa, e por ética não falo o nome, mas um pastor de igreja que não entende o evangelista. Onde eu posso olhar? Aqui? Ali. Nessa câmera aqui. Pastor, o teu melhor amigo é o evangelista. Porque ele faz o que ele foi chamado para fazer. Trazer almas para você cuidar. O melhor amigo de um pastor é o evangelista. E quando eu voltei, com o pessoal que foi comigo, todo mundo alegre, que entregaram os jornais e tal, e muitas pessoas teve que pedir oração. E foi muito lindo. Aí o pastor olhou para nós e falou assim, onde vocês estavam? Aí eu falei, nós estávamos na porta da estação de trem, entregando o jornal, convidando as pessoas para a cruzada. Ele olhou para mim e disse assim, mas vocês levaram pérolas aos porcos. E a minha reação, eu me contive. Teve pessoas que choraram, teve pessoas que nunca mais foi. Teve pessoas que disseram assim, realmente, Manuel, você estava empolgado. Mas eu digo para vocês, o resultado foi uma coisa assim, fantástica. Fantástica. Eu me recordo que no último dia, o pastor Gilmar Santos, que foi aonde eu recebi Jesus como meu Salvador, em 1996. Foi num congresso de jovens, eu fui convidado por uma pessoa e eu recebi, e o pastor Gilmar pregou uma mensagem e naquele dia 199 pessoas, aliás, 200 pessoas foram para frente entregando sua vida a Cristo, porque os pastores faziam um apelo e eu já ouvi diversos pastores dizendo que essa coisa de apelo não existe. Olha, eu já ouvi também. Você deve ter ouvido, né? Já. E nós não estamos aqui jamais denegrindo imagem de pastor, querendo ensinar pastor, jamais, não. jamais. Nós estamos abordando um tema que é interessante para quem é pastor ouvir. Ouvir, tem que tomar cuidado como chegar, né? Então, tá bem, pastor, você não faz apelo, mas convide alguém que faz. Exatamente. Porque a pessoa que faz, entendeu? Ela sabe o que está fazendo, ela foi chamada para isso, ok? E eu me lembro que eu era um jovem viciado em drogas, afundado no crack, estágio final. Uau. Ok? Quanto tempo atrás, pastor Manuel? Eu tô com 46 anos, faço 47 semana que vem, para a glória de Deus. Mas eu tinha nessa época, eu tinha por volta de 17 a 18 anos. Bem de jovem idade. mesmo. 17 anos. 17 anos de idade. Afundado desde os 11 anos. Eu conheci as drogas com 11 anos de idade. Uau. Com a falência do meu pai. Meu Deus. A carência foi suprida onde? Minha mãe só tinha que trabalhar. Não tinha tempo. Então eu fui pra favela e fui lá que eu conheci toda aquela vida horrível. E fui convidado. E nesse dia o pastor Gilmar falou, não, mas é 201, falta uma. Era eu. E eu fui pra frente sem saber. E eu levantei as mãos e confessei. Eu passei por isso também. Mas eu voltei pra igreja, sabe quando? Depois daquele dia? Eu voltei pra igreja depois de 2 anos. Eu nunca mais fui. E ninguém lá foi atrás de mim. Aí é onde aconteceu o que eu sempre digo, que o evangelismo, o Hélio Eduardo, é uma coisa que ela é praticada por diversas etnias e pessoas que às vezes a gente despreza. Eu sempre falo da palavra do bom samaritano, né? Para mim, aquele samaritano, ele é um católico. O bom samaritano. Uhum. É o católico que faz as boas ações, né? Eles falam que é a obra social, né? Mas o sacerdote não ajudou, né? O rapaz estava caído. E nem o levita. Exatamente. Mensagem que talvez se for pregada em algumas igrejas, talvez o pregador não volta mais. Né? Mas quem ajudou foi o samaritano. E os samaritanos não se davam com os judeus. O samaritano pegou e não quis saber o que ele fez. Então, quem, depois de 2 anos, me levou à igreja, não é crente até hoje. Oh. Sério? Uhum. O nome dele é Milton. Era o patrão da minha mãe. Nessa época, minha mãe vendia joias, sabe? Aqueles mostruários de ouro. Uhum. Minha mãe trabalhava de faxineira na Cidade de Deus durante a noite. Durante o dia, ela vendia salgados e vendia joias para as pessoas de posse. E esse homem, o Milton,
que não é cristão até hoje, mas eu falo que ele é mais crente do que eu, porque ele me levou à igreja. Ele me viu caído no chão, numa sarjeta, que lá tem aquelas guias, passando aquela água suja, pois eu já estava 5 dias na rua, sem tomar banho, usando drogas. Ele olhou para mim e falou, Manuel, tudo bem? Eu falei, mais ou menos, Milton. Aí ele falou, você quer sair dessa vida? Aí eu disse para ele assim, eu quero, mas eu não tenho forças. Aí ele falou, então eu vou te ajudar. Pegou na minha mão e falou, eu vou te levar na igreja, aonde o meu cunhado é pastor, ele tem uma clínica lá, ele vai te ajudar. Você aceita? Eu falei, aceito, mas eu não tenho força. Pegou e me levou. Então, já se passaram 27 anos. Eu já tive a oportunidade, pela misericórdia do Senhor, de pregar em milhares de lugares e países e grandes congressos, praças, ônibus, trem, já ganhei milhares de pessoas para Cristo. Então, se na minha trajetória como cristão, servo do Senhor, eu já ganhei 1.000, 2.000 almas, o Milton ganhou 2.001. Né? O Milton é forte, hein? Então, o Milton é forte. Então, Milton assim, não é brincadeira, não. a pergunta é pérolas aos porcos. Eduardo, Não volta vazia. não volta vazia. Você pode sair daqui hoje e levar um folheto, um convite da sua igreja, de qualquer outra coisa, e entregar para 1.000 pessoas. Se uma aceitar, é como diz o velho ditado, uma alma vale mais que o mundo inteiro. É isso aí. Então, todo mundo falam de Billy Graham, de Reinald Buchan, de Jim Swagger, enfim, milhares de pastores. Quem ganhou esses homens para Cristo? Talvez seja uma pessoa que está no anonimato. Exatamente. Que a gente nem sabe quem é. Nem sabe quem é. O Milton da vida. O Milton da vida. O Milton mora lá em Osasco e ele e a esposa dele, a Tereza, mora com Jesus no céu já. E ela foi os dois, né? E ela chegou para o pastor e disse assim, olha, é o filho da Maria Rosa, cuida dele para mim. E o que você precisar, eles falaram igualzinho a Bíblia. Pode falar conosco que nós pagamos. Parabéns, Milton. É isso aí. É o Milton. É o Milton. Amém, amém. Vamos chegar aí pro final. O papo tá maravilhoso. Que bom, meu. Pastor, Eu muito ficaria bom. aqui a noite inteira com vocês. Eu também gostei do papo. Foi bom. O papo foi tá bom, o papo maravilhoso. É isso aí. Obrigado. É isso aí que a gente tem que sentir. Essa presença de Deus, é levar a palavra de Deus. Amém. Você me deu uma inspiração. Então, não vai voltar vazia. Não volta. Então, a gente pode Exatamente. pregar, a gente pode falar do amor de Jesus, porque vai alcançar alguém. Vai. Eduardo, assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá, não voltam, sem antes regar a terra, dar semente ao semeador e pão para o que come. Assim a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes Amém, ela fará Jesus. o que apraz e prosperará para quem eu a enviei. Quem estiver ouvindo o nosso podcast aqui de vocês, o BritoCast, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Você jovem, senhor, senhora, enfim, criança, fale, apenas fale. Abra sua boca e eu a encherei, diz a palavra. Fale. Sim. Amém. Fale do Jesus. amor de Cristo aos seus pais, aos seus amigos, na escola, no trabalho. Fale. Deus levará pessoas até você. E você vai falar e a palavra não voltará vazia. Né? E retomando para também, que eu sei que muitas igrejas ouvem o nosso programa, o programa de vocês, né? Aos pastores, né? Como eu falei, né? O melhor amigo do pastor é o evangelista. Glória Então, a Deus. abra as portas para os evangelistas. Eu me lembro que em 2013, eu vim pregar aqui, era um congresso de missões. O tema era Ide e pregai o evangelho. Congresso de missões. E naquela noite eu preguei sobre o propósito do ID, né? Do ID, né? Que
da evangelização de missões. Missões se faz com os pés que vão, com os joelhos que oram e com as mãos que ofertam. Eu posso fazer missões. Sim. Né? Muitas pessoas não podem vir aqui falar, mas tem pessoas que podem ajudar esse programa e ir mais longe. Com certeza. Exatamente. E muitos também não têm condições, mas pode dobrar o seu joelho, mas muitos não podem ir. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos indo. Então, naquele dia, um jovem que tinha acabado de sair da cadeia estava lá. E terminou a pregação e eu falei assim, eu quero convidar as pessoas que querem entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. E sempre vem. Sempre vem. E naquele dia veio muitos. Se você perguntar dos que foram à frente, se estão todos na igreja, não sei te dizer. Mas esse rapaz, ele está. Glória a Deus. Ele hoje, naquele dia, ele era um ex-presidiário. Só que hoje, ele é um pai de família. Glória a Deus. Ele é casado, tem uma esposa, tem uma filha. Ele hoje é pastor. Ele hoje faz parte do conselho de pastores da igreja. Ele hoje é um business. Ele emprega pessoas. E ele me disse, foi através daquela pregação e daquele apelo, eu estou até o dia de hoje. Glória a Deus. Amém. Então, o melhor amigo de um pastor é o evangelista. É isso aí. Glória a Deus. Muito obrigado, Eduardo, por esse grande dia aqui no BritoCast. Pastor Manel, um prazer recebê-lo aqui, viu? Ficamos muito felizes com sua presença. É um novo tempo para o BritoCast, espero em Deus que seja um novo tempo. E a vocês, ouvintes, muitíssimo obrigado. Olha, parceria com empresas de pequeno porte, grande porte, fale conosco pelo e-mail do Instagram BritoCast e vem com a gente participar desse grande evento que Deus vai bradar na terra ainda. Amém. Obrigado, pastor, por ter aceitado esse convite aí, esse horário da noite aí. Era para nós estar descansando, mas nós estamos aqui no Batente, que é levar a palavra de Deus. Muito obrigado, senhor, pelo convite. Amém. Obrigado, Hélio, por ter Prazer, Eduardo. tá fazendo essa parceria aí. BritoCast, você que é inscrito aí, ó, deixa seu like aí pra gente, compartilhe, leva essa palavra aí para muitas pessoas. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém.